Olá, tudo bem? Vamos meditar um pouco na santa e gloriosa palavra do Senhor Jesus. Aqui, palavra de Deus, Velho Testamento, no livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 15, que diz assim para nós: Samuel disse a Saul: Por que me inquietastes, fazendo-me subir? Então disse Saul: Muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e responde, não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: Por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Meus queridos, nessa feita estaremos esclarecendo, algumas dúvidas e também estaremos falando de um outro assunto a qual nos dias de hoje tem muitas pessoas que diz que não é pecado, diz que não vê problema algum sobre isso, mas na verdade é pecado, Deus não agrada, e se fizermos estamos infringindo, estamos transgredindo a lei de Deus, estamos desobedecendo o Senhor e é perigoso isso. Então aqui nós vemos o rei Saul desesperado, angustiado, aflito, porque o profeta Samuel, ainda antes de morrer, entregou algo da parte de Deus para ele, para que ele pudesse fazer. Voltando um pouquinho, nós vimos lá que ele manda Saul matar os agagitas todos, e ele não cumpre a ordem de Deus. E Samuel, em uma visita ao rei Saul, fala que Deus o tem rejeitado. E quando ele vira as costas para Saul e vai embora, Saul agarra a capa de Samuel e rasga. E Samuel vira para ele e diz assim: Hoje Deus rasgou o reino de Israel de sobre ti, para que você não reine mais sobre Israel, e tem dado o reino para outro melhor do que Saul. Então tá para acontecer uma guerra dos filisteus contra Israel, e Saul vai buscar a Deus em sonho, vai buscar a Deus em oração. Ele consulta o Urim também, o Tomim, e Deus não fala, não responde, não diz para ele o que ele tem que fazer, se eles vão vencer a guerra ou não. E Samuel aí já é morto. Então ele, sem saber o que vai acontecer, ele se desespera, ele veste umas roupas, se disfarça e começa a transgredir a lei de Deus, porque pela lei de Deus, a nação de Israel ou israelitas era proibido de consultar feiticeiros, magos, pessoas que mexem com magia. E ele, por não ter resposta de Deus acerca da guerra, então ele se disfarça e vai até uma pitonisa, que é uma feiticeira, uma mulher que mexe com magia. E ele se disfarça por quê? Porque o próprio rei Saul tinha mandado acabar com feiticeiros, com magos sobre a face da terra, que era para matar todos. E esta pitonisa, essa feiticeira, conseguiu escapar e escondeu.
E Saul consulta alguém, pergunta se não tem alguém que mexe com magia, para que ele pudesse ir consultar. Alguém vai dizer para ele que tem essa mulher. E ele se disfarça e vai até ela para que ela não descobrisse e fugisse dele, com medo de morrer também. Então agora, quando ele chega lá disfarçado, ele conversa com ela e fala com ela para fazer subir alguém de entre os mortos para ele. E ele está disfarçado. A feiticeira não sabe que é o rei Saul. Então, ela pergunta se está procurando uma ocasião para me matar, porque ela sabia que a sentença de quem consulta e de quem quem mexe com magia era a morte, que Saul tinha determinado para matar todos. Então ela pensava que era uma ocasião, um laço para que pudesse capturá-la e matá-la. Mas aí Saul vai dizer para ela que não, que queria que fizesse subir Samuel, e ela não descobre ainda que é Saul. Então nesse em meio tempo ela vai, faz a magia lá, mexe lá, como diz nos dias de hoje, mexe com os pauzinhos. E quando ela vê, ela tem uma visão, vem subindo do seio da terra deuses, e no meio dos deuses que estão subindo, ela vê um ancião com uma capa, e ela, sem saber quem que é, o rei Saul disfarçado pergunta para ela: o que que você está vendo? E ela diz: eu vejo deuses subindo do seio da terra e um ancião no meio dos deuses. E ele pergunta: e como que é o jeito, a aparência dele? Ela vai e fala. Aí ele revela: então é Samuel. Aí é onde a feiticeira descobre que é o rei Saul. E ela grita. Quando ela grita, aí ela sai de cena. E aí aparece esse ancião. E esse ancião não é verdadeiramente Samuel. Esse ancião é uma atuação maligna, uma manifestação maligna. Satanás para confundir Saul. E aí chega para ele e fala assim: por que me desinquietaste? Por que me fizeste subir? E isso é o diabo mentindo para Saul. Interessante que Saul engana a feiticeira, brinca com o diabo, com as coisas que não era, que era proibido por Deus, e vem o diabo e engana ele também, dizendo que é Saul e falando tudo que ia acontecer com ele, que vai morrer, que os filhos de Saul, juntamente com Saul, estaria no dia seguinte, juntamente com ele, né? E isso, o diabo confunde Saul e revela o que vai acontecer com ele, porque eles vão para a guerra, e na guerra os filisteus matam o povo de Israel e matam os filhos de Saul, e Saul com o seu pajem de guerra, com o chefe ali das armas, quando vê que os filisteus estão aproximando, que ele vai morrer, pede para o seu pajem matar ele a espada. O pajem recusa. Então ele toma a espada do pajem e se suicida. Então ele morre, pelo que nós temos pela Bíblia. Aquele que se suicida perde a salvação. Então ele vai para onde o diabo falou que ele estaria indo. Tudo bem. Então é entendido aí que quem aparece ali não é Samuel, é o diabo que vai, é uma atuação maligna que confunde Samuel, que confunde o rei Saul, e acontece tudo contrário, porque tudo que ele falou acontece de forma contrária. Mas vamos para um assunto muito interessante aqui, já vendo que não foi Samuel que apareceu, foi uma atuação maligna.